Pessoal, boa noite. Vou começar o quarto episódio, então, dessa série de webinars então, que a gente está fazendo, analisando esse livro, e esse capítulo vai ter um pouquinho mais de conteúdo técnico. Acho que é a primeira vez que a gente começa a entrar mesmo na parte mais avançada, e tem um conteúdo bem interessante. A gente vai analisar agora chaves, um pouco de criptografia também, alguns endereços, carteiras, e umas coisas que a gente não costuma ver de tão básico assim, né? Continuando, né, a série, eu e Marcelo, a gente tem feito isso desde do ano passado, acho que começamos em novembro, e assim, a gente já está chegando quase no meio do caminho, né? A gente está no quarto capítulo, a gente tem mais seis para analisar aí, né? O próximo a gente vai analisar as transações com mais detalhes, e esse a gente vai dar uma olhada nos endereços, como é que eles são gerados, né? Algumas carteiras também, tipos de endereços, uma parte bem mais técnica, assim, né? E eu vou pedir desculpa pelos slides não estarem tão certinhos igual os outros, que esse capítulo é imenso e esse mês eu tive pouco tempo para analisar e fazer ficar todo bonitinho, mas o conteúdo é o que vai importar aqui. E assim, esse episódio vai ser bem no improviso, assim, porque era muito conteúdo, eu tentei resumir bastante. Tem um artigo que eu tinha escrito em 2018, então essa parte de chaves privadas, chaves públicas, endereços, a gente pode ir seguindo por ele, que está nesse artigo eu já resumi bastante essa primeira parte, né? E na série, você vai me ajudando aí, você vai complementando, a gente vai fazendo junto aí. Então, assim, a gente vai falando junto, né? Esse primeiro capítulo, então, de introdução, ele fala bastante sobre as chaves, os tipos de chave, né? Como que o tipo de criptografia usado, que ele usa, o Bitcoin usa a criptografia de curvas elípticas, né? Ele dá uma explicada e, assim, nessa parte a gente vai dar uma resumida bem grande mesmo, porque é uma coisa bem, assim, uns cálculos matemáticos bem avançados mesmo. E vamos no que importa mesmo, né? E aqui nessa primeira parte ele fala bastante de criptografia de chave pública e assim, as criptomoedas usando esse tipo de criptografia, né? E eu deixei as páginas aqui do livro para ir seguindo. Então, assim, deixa eu olhar essa página 63 aqui. Eu deixei aqui algumas páginas para ir seguindo. E só para a gente começar, então, acho para a gente começar diferenciando, assim, o pessoal costuma falar que o endereço é a mesma coisa que a chave pública. Na verdade, o endereço ele é derivado da chave pública, que é derivada da chave privada, né? Então, só para começar a contextualizar, essa chave privada aqui, ela é um número, nada mais é do que um número escolhido assim entre zero e um número enorme que eu vou mostrar aqui. Eu até deixei um site aqui mostrando, assim, você escolher uma chave privada, basicamente é você escolher um número aleatoriamente entre zero e 2 elevado a 256, né? Esse Então, número aí eu acho que é um quintilhão, um número gigantesco. Acho que é um trilhão vezes um trilhão vezes um trilhão vezes um trilhão vezes um trilhão 6 vezes. putz, não dá nem para falar um número desse aqui, né? Maior que o número de átomos no universo. Então, assim, é que nem você falou, você escolhe um número. Esse número é a sua chave. Uhum. E você escolhe de um jeito imprevisível. Você não vai escolher nem zero, nem 10, nem mil. Você vai escolher um número completamente aleatório, né? Isso que a carteira faz, escolhe um número completamente aleatório. Aí você tem a segurança de que ninguém mais vai conseguir escolher esse número aleatório. É mais fácil ganhar na Mega Sena trilhões de vezes do que acertar um número desse, por sorte. Uhum. Ele até comenta no livro que, assim, se você quiser ser totalmente aleatório, você pode, por exemplo, 256 bits, né? Ou seja, você tem, para cada bit você tem a escolha entre 0 e 1. Ele até fala assim, se quiser ser totalmente aleatório, você pode você mesmo escolher um número nesse espaço. Então, assim, para cada um desses 256 bits, você pode jogar um dado, né? Por exemplo, o dado vai ser, sei lá, ou par ou ímpar. Você joga o dado 256 vezes e para cada uma dessas você anota se foi par ou se foi ímpar. Por exemplo, 0 par e 1 ímpar. E aí, assim, é uma forma de aleatoriedade, né? Que ele comenta no livro. E só para
não ficar... Enfim, só um detalhe técnico. Esse 2 elevado a 256, esse número aí, né? Uhum. O número máximo que pode ser usado na criptografia do Bitcoin lá da curvas elípticas é um pouquinho menor que esse aí, mas é dessa ordem. Aham. Uma coisinha a menos. Assim. Então, mas é dessa ordem, um número desse tamanho, né? São 256 bits mesmo, mas não chega nesse número exatamente. Um pouquinho antes, por causa da matemática lá. Aham. Deve ter que sobrar alguma coisa, né? O detalhe eu não lembro, não, mas existe um limite lá. Aham. Então, só voltando pro livro aqui, deixa eu fechar isso aqui. Então, só mostrando, então, a chave privada, ela nada mais é do que você escolher um número aleatório nesse espaço enorme, né, de números, e aí depois que você escolheu essa chave privada, você vai fazer uma multiplicação matemática, né, que ele usa essa multiplicação nas curvas elípticas, que é uma função matemática, vou mostrar daqui a pouco, e aí assim que você fizer essa multiplicação, usando essa função de curvas elípticas em cima dessa chave privada, né, você vai ter a sua chave pública. Então, assim, a criptografia que o Bitcoin usa é uma criptografia, a gente chama de assimétrica, né, porque você tem duas chaves, você tem a chave privada e a chave pública. Então, a gente usa essa criptografia assimétrica, né, com esse par de chaves. E assim que você tiver a chave pública, você vai vai aplicar em cima dessa chave pública umas funções de hash. Aqui no caso ele usa duas funções diferentes, né? Uma, você primeiro aplica um hash. Tem um gráfico disso aí embaixo. Mais embaixo, né? Mais embaixo. Eu não sei a página porque eu tô no GitHub. Tá no Bitcoin Addresses, o nome do capítulo. Eu acho. Vamos ver. Volta lá no livro. Aí, ó, 70, página 70. Página 70. Ah, no Bitcoin Address aqui, né? Page down. Acho que mais um pouquinho. Esse aí. É esse aqui. E, pois resumidamente é isso que, assim que a gente vai chegar de uma chave pública, né? No caso a gente explicou que você pega a chave privada, você aplica uma multiplicação matemática nela, você tem a chave pública, e aí dessa chave pública, você vai aplicar um hash em cima dessa chave pública, a gente explicou o hash em capítulos anteriores, né? Você primeiro aplica o hash SHA-256, né? E aí você vai ter esse hash. E aí você vai aplicar outra função hash, que é essa RIPE-MD160, em cima desse hash do SHA-256, e aí você vai ter um hash de chave pública, né? Que ainda não é o endereço Bitcoin final. E aí, em cima desse resultado aqui, eles vão aplicar, assim, base 58 check, né? Que você vai só meio que dar uma arrumada nesse resultado aqui, tirando uns números e letras assim que podem ser confusos, né? A gente vai mostrar daqui a pouquinho. Dando sequência aqui, então, a gente pode seguir esse artigo e depois passar para essa parte das curvas elípticas, só dar uma passada por cima, porque o negócio é muito complexo, e depois a gente dá sequência aqui, né? Então, seguindo aqui esse artigo está no meu site, que eu vou deixar o link lá tanto no vídeo do YouTube, quanto no PDF dessa apresentação. Então, quem quiser dar uma olhada aqui, só aumentar ele aqui. E o bom desse artigo aqui é que ele dá uma resumida boa no que nesse tanto de páginas dessa primeira introdução, né? Ele falando de chaves privadas, chaves públicas, endereços, né? Aqui tem um exemplo de um endereço Bitcoin, né, que a gente sabe que é essa sequência de caracteres, não sei se são 32 caracteres, alguma coisa desse tamanho assim, né? E aqui um QR Code simbolizando, né, graficamente esse endereço, que a gente pode escanear tanto para receber quanto para mandar, né? E assim, a gente vai dar uma passada nesse artigo explicando algumas coisas aqui, mas ele resume bastante e explica bastante tudo que a gente falou, até chegar finalmente em endereço Bitcoin aqui, né? Então vamos começar aqui em cima. Então, uma pequena introdução, ele fala que uma transação de Bitcoin ocorre quando o endereço A
manda dinheiro para o endereço B, né? Os endereços eles são algo como uma conta de banco, né? Eles assim, como armazenam valor, né? No caso, assim, o endereço ele não vai armazenar valor, coisa que a gente já discutiu nos episódios passados. Assim, toda a rede vai saber de quem que é o dono dos bitcoins relativos àquele endereço, né? Então, cada endereço ele tem um dono, né? Tem uma entidade que tem o controle sobre o endereço, né? Essa entidade ela controla o endereço e assim, como ela tem a chave privada relativa a esse endereço, ela vai controlar. E assim, ele fala que a chave privada é similar à senha de uma conta de banco, né? Você tem a sua conta que todo mundo pode ver e aí a chave privada é a senha daquela conta, né? E assim, a geração de chaves privadas, chaves públicas, endereços, são explicadas aqui abaixo, né? Para validar transações, a gente usa as chaves privadas, né, que são necessárias para você gastar e assinar aquelas transações, né, igual a gente já discutiu. E aí ele dá o exemplo, assim, se a Alice sabe a chave privada de um endereço Bitcoin, ela pode gastar o dinheiro que está naquele endereço, né? E aí, por exemplo, você acha uma paper wallet, que a gente vai falar mais tarde, você acha uma paper wallet, você verifica que naquela paper wallet ela tem uma certa quantia. Se você achar aquela carteira de papel que tem o endereço tanto da chave pública quanto da chave privada, você pode gastar o conteúdo daquele endereço, né? Então, assim, quem tem a chave privada detém o dinheiro que está naquele endereço, né? Aí, assim, resumidamente, as chaves privadas, elas provam a propriedade, né, de fundos usados numa transação e elas assinam, né, as transações para serem incluídas na blockchain, né? Aí aqui a gente fala um pouquinho de como que a gente gera chaves privadas, né? Igual a gente já comentou, uma chave privada, ela, assim, é a escolha aleatória de um número, né? Igual o Narcélio comentou aqui, ó, é um pouquinho menos que 2 elevado a 256, né? E, assim, uma chave privada, ela é gerada escolhendo um número entre 1 e n menos 1, né? Um pouquinho menos do que isso, na verdade. E tudo que a gente tem que fazer é escolher aleatoriamente um número nesse intervalo, né? E ele fala que, assim, tem que ter uma forma segura de entropia, né? Ou de aleatoriedade. E, assim, esse site bitaddress.org, ele pode ser usado para criar... a gente usa bastante para criar carteiras de papel, mas você pode também criar só a chave privada, se você quiser, né? E ele fala que, assim, como forma de entropia, ele usa os movimentos do ponteiro do mouse, né? Então, quando a gente entra no site, ele fala, tá gerando o endereço, né? Continua movendo o ponteiro. Essa aqui é a forma de entropia, de aleatoriedade, né? O usuário que está mexendo de forma aleatória aqui, e aí depois de um tempinho, o endereço está criado, né? A gente tem o endereço Bitcoin e a chave privada relativa a esse endereço, né? A gente vai falar um pouquinho mais desse site daqui para frente, mas só para demonstrar essa forma de aleatoriedade e criação de uma chave privada, né? Ou na série, qualquer coisa você interrompe aí, dá uns pitacos aí. Beleza. Aí já falando assim de chaves públicas, né? Aqui a gente vai dar uma resumida nessa criptografia de curvas elípticas. Ele fala o seguinte: as chaves públicas elas são calculadas a partir de uma chave privada usando a multiplicação de curvas elípticas, né? Que é irreversível. E aqui a gente usa o Kzinho, ele está representando a chave privada, né? E o Kzão, o K maiúsculo, está representando a chave pública. E assim, resumidamente, a chave pública ela é a chave privada multiplicada por um número G. Igual a gente comentou, o Kzinho é a chave privada, né? O G ele é um ponto, na verdade ele é um ponto na curva, né? Que ele é chamado de ponto generator point, né? O ponto gerador. E o K maiúsculo é a chave pública resultante, né? Aí ele fala o seguinte, pegando a chave pública, assim, se você quiser fazer o inverso, né? Assim, você tem a chave pública e você quer a chave privada, fazer o inverso, né? Você só consegue por força bruta, né? Ou seja, você tentar adivinhar
qual o número relativo àquele número enorme que a gente já mostrou, né? Porque a função inversa a gente não conhece, né? Essa multiplicação aí é uma multiplicação, não é a multiplicação que a gente conhece, é uma coisa mais complexa. A divisão, a operação inversa dessa aí a gente não conhece. Então, a única maneira de se descobrir fazer a operação inversa é por tentativa e erro, que é para esse número gigantesco é praticamente impossível. Uhum. Ele dá o exemplo aqui, para a maioria das implementações, né? Elas usam essa biblioteca de criptografia OpenSSL, né, para fazer essa multiplicação essa matemática, né, de curvas elípticas, né. Aí dá aqui como exemplo para derivar a chave pública, a gente pode usar essa função aqui, né, ECPointMul dessa biblioteca, né. Aí no artigo aqui eu deixei um link de referência, né? Então, só para a gente mostrar o que são essas curvas elípticas que a gente falou, mas não deu para visualizar até agora, deixa eu só achar onde que está isso aqui, ó. E aí, aqui nessa parte do livro, ele começa a falar sobre essa criptografia de curvas elípticas, né? Deixa eu diminuir um pouquinho, pronto. Assim, mostrando o que é uma curva elíptica, né? A gente está acostumado na escola, assim, ver funções de primeiro grau, né? Que são retas, né? Funções de segundo grau que... Deixa eu só abrir um site só para demonstrar isso aqui de forma fácil. Vamos ver. Voltando aqui. Essa aqui é a função das curvas elípticas, né? Que é um pouquinho mais complicado que a gente tem que aprender no colégio e até na faculdade, quem fez ciências exatas. Eu fui até cálculo 3 e eu nunca cheguei a ver curvas elípticas. Nem no cálculo 1, nem no 2, nem no 3. Então, aqui esse site que dá para demonstrar. Então, assim, a gente está acostumado, por exemplo, ver uma função de primeiro grau, por exemplo, x igual a 3y mais 7. Um exemplo bobo, assim, né? Aqui a gente tem o plano cartesiano, né? Essa função poderia ser, ela é mais ou menos uma reta assim no plano, né, que é o mais básico que a gente está acostumado. As funções de segundo grau, quando a gente tem, por exemplo, sei lá, y igual a x ao quadrado. Se não me engano, é uma curva mais ou menos assim, né? E aqui uma função de segundo grau. Funções de terceiro grau, você já começa a ter uma curva mais ou menos assim, né? Então, só para a gente mostrar rapidinho o que são essas curvas, né? Essa curva elíptica é uma função mais ou menos isso aqui, ó. Que ela tem esse formato aqui e o Bitcoin usa a curva elíptica, que é exatamente essa função aqui. Y ao quadrado é modo, esse modo é o resto da divisão, né, desse número P, que é esse número primo enorme aqui, ou seja, 2 elevado a 256 menos 2 elevado a 32, vai dar um número enorme, né? Que é igual a x elevado a 3 mais 7, isso aqui tudo, o resto da divisão também desse número primo, né? Então, essa função aqui, se você plotar no gráfico, vai dar essa curva elíptica. Na verdade, essa aí é a curva elíptica contínua, que o Bitcoin usa, ela nem dá para fazer gráfico direito, porque ela fica zoada. Eu acho que na próxima página ele mostra. Ele mostra uns pontos azuis aí. Aí, ó. Uhum. Coisa mais zoada ainda, mais complicada ainda. Mas assim, dá para explicar a criptografia de curva elíptica mostrando aquela curva bonita lá. Uhum. Só para demonstrar de forma didática, né? Isso. É exatamente isso aí. Aí, assim, como em uma linha, uma curva, você tem infinitos pontos, você pode escolher um ponto e realizar, por exemplo, o seu ponto vai ser a chave privada, você realiza uma multiplicação, que a gente não devia perder tempo aqui explicando como é que é essa multiplicação, ele explica nesse capítulo, quem quiser dar uma olhada depois com calma pode ver. Mas, assim, se realiza uma função matemática dentro usando essa função aqui, né? Por exemplo, você escolheu um ponto, né? Seu ponto é esse aqui. Você realizou uma outra multiplicação, é como se você, por exemplo, somasse ponto com ponto, né, nessa curva. É um negócio meio complicado ali, tem que dar uma lida com calma. Mas, assim, a sua chave pública, por exemplo, você escolheu a chave privada, ele é um ponto nessa curva. Você realizou uma multiplicação
dentro dessa curva, você vai ter como resultado a sua chave pública, né? Então, assim, só para a gente dar uma passada no que são essas curvas elípticas, como é que é aquela multiplicação que a gente viu aqui, né? Então, por exemplo, esse casinho é a sua chave privada, que você escolheu de forma aleatória. Você realizou essa multiplicação nas curvas elípticas usando esse ponto gerador, né? E aí seu resultado vai ser a chave pública, finalmente, que é o que a gente queria, né? Então, assim, só para dar uma passada nessa criptografia de curvas elípticas, né? Beleza, a gente tem agora, então, escolheu a chave privada, fizemos a multiplicação, achamos a chave pública, agora a gente tem que pegar o endereço Bitcoin relativo a essas chaves, né? E aí ele fala o seguinte, endereços Bitcoin são similares como os cheques de papel, né? Eles não necessitam especificar uma conta, né? Mas pode usar uma abstração, assim, um nome abstrato como recipiente dos fundos, né? Aí ele fala que isso faz os cheques de papel flexível como instrumentos de pagamento, né? E que o Bitcoin usa uma abstração similar, né? Então é o seguinte, um endereço Bitcoin pode representar o dono daquele par, né, de chaves públicas e privadas, né? Ou algo mais como assim um payment script, que isso ele fala mais para frente no capítulo, né? Ele fala assim, pay to script hash, que é outra coisa que ele cita mais para frente, né? E aí o que ele fala de novo aqui, assim, o endereço Bitcoin não é a mesma coisa que a chave pública, como a gente já começou a ver, a gente vai ver que assim, o endereço Bitcoin ele é o resultado final, quando você pega aquela chave privada, deriva a chave pública dela, geram 2 hashes seguidos nessa chave pública, dá uma embelezada ali no resultado final, para não ficar tão complicado de ler. E aí sim, isso vai ser o endereço Bitcoin, que a gente usa para assim, você mandar de uma pessoa para outra, né? Então, beleza, como é que a gente gera esse endereço Bitcoin, né? Os algoritmos usados são esse SHA, né? Que é o Secure Hash Algorithm, e esse RIPE-MD, que é o Race Integrity Primitives Valuation Message Digest. Então, assim, ele vai aplicar um hash usando primeiro esse primeiro algoritmo, né, na chave pública, e aí com o resultado disso ele vai aplicar um outro hash usando esse outro algoritmo, né, e aí a gente vai ter um resultado que a partir dele a gente vai cortar um pouquinho de caracteres ali, e aí o resultado final vai ser o endereço Bitcoin, né. Aí ele fala que, especificamente, a gente usa essa versão SHA-256 e essa RIP MD-160, né? Se não me engano, são os bits do algoritmo, né? E ele fala que a combinação dos dois, né, é chamado como um double hash, né? Ou chamado de hash 160, né? Então, assim, começando com a chave pública, a gente computa o endereço Bitcoin A como segue aqui, né? Então, a gente pegou a chave pública, aplicou a função hash SHA-256 nela, e aí em cima desse resultado a gente vai aplicar a função hash RIP MD160, né? E o resultado é um número de 160 bits, né? Ou de 20 bytes. Na série, qualquer coisa você vai dando grito aí. Aí fala assim, como que a gente vai representar então esse número de 20 bytes, né? Ou de 160 bits, como uma sequência de caracteres que vai ser aquele endereço Bitcoin que a gente está acostumado, né? Ele fala o seguinte, endereços Bitcoin são geralmente apresentados aos usuários, né, numa forma codificada chamada Base 58 Check, que ela usa 58 caracteres, né, e um checksum. Esse checksum é uma forma de você checar se tem algum erro naquele dado ali, né, resumindo. Como se fosse um dígito verificador. Isso, tipo um dígito verificador, né. Nosso CPF, por exemplo, a gente tem 9 dígitos, né, e 2 dígitos verificadores, né. E esses dois aqui, eles verificam que esses 9 primeiros números, eles estão corretos, né. Tem uma fórmula assim, que o governo brasileiro usa para o CPF, que de tal forma que esses 2 últimos números, eles são a verificação desses 9 primeiros. Se você falar seu CPF, por exemplo, você vai terminar com 18,
e você falar ele de forma errada, por exemplo, 14, esse 14 aqui ele vai apontar que seu CPF está errado, né? Então, seu CPF é um número todo corretinho. Tem os 9 mais os 2 dígitos verificadores, né? Só para resumir, o checksum é como se fosse um númerozinho para verificar que o dado está correto, né? Então, assim, para a gente representar números grandes, né, em menos caracteres, a gente usa umas notações diferentes, né? A notação hexadecimal nos dá 16 caracteres, né, que é o de 0 a 9 e de A, B, C, D, F maiúsculo, né? É o seguinte, a notação base 64 nos dá 64 caracteres. A gente tem os 26 de A a Z minúsculos, né, os 26 de A a Z maiúsculos, 10 numerais de 1 a 9 e mais dois que são especiais, né, que são o mais e o... Na verdade, são dois, né? O mais, barra e outro aqui que eu não sei o que eu coloquei. São esses dois aí. Então, a gente consegue uma representação de 0 até 63 caracteres, né? Então, assim, todos esses que a gente acabou de falar aqui. E aí é o seguinte, esse base 58 é um subgrupo desse base 64, né? A gente vai usar isso aqui, só que a gente vai cortar alguns que não tem interesse para a gente, né? Por exemplo, por que eles usam isso, né? Por exemplo, você tem o 0, e o 0 você pode confundir com o O maiúsculo, né? Se não me engano, o 1 pode confundir com o I ou com L, né? Então, por isso que a gente corta um pouquinho para não ter erro, né? Você vai saber que assim, o A minúsculo é totalmente diferente do A maiúsculo, né? O D minúsculo do D maiúsculo. Então, a gente vai usar um subgrupo, né, desse base 64, usando essas maiúsculas e minúsculos, né? Os números e a gente vai cortar alguns, né? Então, a gente vai eliminar alguns caracteres, né, que a gente pode confundir, por exemplo, igual a gente já falou aqui, o O maiúsculo e o 0, né? O I e o L. Então, assim, o nosso alfabeto de base 58, a gente vai ter esses 58 caracteres, né? Então, assim, depois a gente fazer aquela multiplicação lá, assim, conseguir esse endereço A gente vai usar somente esses 58 caracteres, né? Então, assim, qualquer endereço Bitcoin está dentro desses, vai usar somente esses 58 caracteres. E aí, nesse artigo que tem mais umas referências, quem quiser dar uma olhada depois com calma. Quer adicionar mais alguma coisa aí? Por enquanto, não. Então, beleza. Então, a gente falou da criptografia de curvas elípticas, né? Como que a gente gera uma chave pública. Falou também do artigo que já deu uma resumida bem grande, né, nessas chaves privadas, né? Deixa eu ver essa página 72, o que tem aqui. Lá, e aquilo que a gente já tinha falado, né? Você tem a chave pública, faz o hash duplo aqui, você tem aí você passa para esse base 58 mais o checksum, né? E aí finalmente você tem o endereço Bitcoin, né? Deixa eu ver o que mais. Essa página 76 aqui dos key formats, ou seja, os formatos de chave também, interessante falar um pouquinho, porque, por exemplo, a gente, falando de uma chave privada, por exemplo, a gente tem três formatos diferentes, né? Que tem o formato hexadecimal, por exemplo, usando aquele alfabeto de 58 caracteres que a gente já viu, né? E você tem outros dois formatos que são usados no protocolo, que são esse WIF e esse WF, ele chama de comprimido, né? Esse negócio de comprimido aqui a gente vai comentar um pouquinho daqui para frente. Mas só para citar que existe mais de um formato de representar chaves, né? Tanto chaves privadas quanto chaves públicas no protocolo do Bitcoin, né? Então, vou falar um pouquinho dessas chaves comprimidas, né? Deixa eu ver, tá na página 78. Uma coisa interessante que ele fala no livro é o seguinte, essas chaves públicas, você pode usar essa forma comprimida para você economizar espaço em disco, né? Porque, voltando lá naquela equação, ele fala o seguinte, o y, que ele é ao quadrado, né?
E o y seno ao quadrado, você tem dois pontos do lado do gráfico que eles podem ser ou positivo ou negativo, né? Um ponto que você está representando ali. Então você tem, assim, você tem ou positivo ou negativo. E assim, quer ver? Deixa eu só mostrar uma parte aqui. Ele usa essa forma comprimida que você armazena assim, se o y A ideia é que se é uma curva, se você tem um x, você pode descobrir o y. Você só não sabe se ele é positivo ou negativo, não é isso? Isso que o Manasseh resumiu aí. Você tem o x, você pode descobrir o y. Então, ele vai ter duas chances, né? Ou positivo ou negativo. O x, no caso, ele é ao cubo, então você tem três possibilidades. Mas o y, você pode armazenar ou 0,2 ou 0,3. Ele usa uma convenção aqui, né? Então, você não precisa armazenar os dois. Porque, assim, como é uma equação, você tendo o y, você tendo o x, você consegue descobrir o y. Exatamente. E, então, você só precisa armazenar o x. E aí o y, ele usa a notação assim, se o y ele é par, ele armazena como 0,2. E se o y é ímpar, ele armazena como 0,3. Então, assim, você não precisa armazenar os dois pontos na curva. Só armazena, assim, o ponto y, o ponto x, desculpa, e o y você descobre. Aí você só armazena 0,2 ou 0,3 para saber se o resultado, que é o y ao quadrado, se ele é positivo ou negativo, né? Então, assim, você economiza espaço em disco, armazenando somente um ponto dos dois da curva, né? Que a função você tem, o outro você vai conseguir. Então, é isso que ele chama de a chave pública comprimida, né? Vamos ver o que mais. Como esses números são gigantes, né? 256 bits, você não precisa... Você tirando um deles, já economiza 32 bytes de armazenamento, né? Então já é alguma coisa boa. Você já salva bastante espaço em disco ainda. E na transação também, né? Se vai aparecer na transação, não a chave privada, mas vai... Acho que algum detalhe aí vai aparecer na transação. Uhum. Então, assim, computação, tudo que a gente puder economizar de espaço, de código, de computação, a gente economiza, né? Então, essa primeira parte aqui foi. Aí, os próximos slides aqui, assim, acho que a parte mais extensa mesmo é essa primeira que a gente passou, e os próximos aqui a gente vai no improviso e vai falando. Ele comenta, assim, acho que o importante falar é que é o seguinte, as carteiras, elas contêm chaves, né? Não existe, assim, os bitcoins ou outra criptomoeda não está na carteira. Assim, a informação que tal usuário detém tantas moedas está na blockchain. Então, todo mundo vai saber, que é igual aquilo que a gente já comentou em capítulos passados, né? Então, assim, as carteiras dos usuários, quando você baixa uma carteira, seja desktop, seja mobile, seja web aí, seja o que for, a carteira ela vai conter chaves, ela não vai conter moedas. Então, por exemplo, a gente viu aquela carteira do BitAddress aqui, ó. Essa, por exemplo, é um exemplo de carteira que contém só um endereço, né? E aí a gente, por exemplo, você baixa uma carteira mais, que é um software mesmo, você pode clicar, gerar quantos endereços você quiser, né? Aquela carteira o software da carteira vai gerenciar aquele tanto de chaves suas, né? Ela vai gerar chaves privadas e, como a gente já viu, a partir da chave privada você consegue gerar a chave pública e o endereço, né? E assim, cada usuário tem carteiras, né? Você baixa uma carteira aqui, você é um usuário da rede, né? Você vai ter suas carteiras, você pode criar quantos endereços você quiser, né? E a sua carteira vai conter, vai armazenar, vai gerenciar suas chaves públicas e privadas, né? Você quer adicionar mais alguma coisa? Oi, não, vai seguindo aí. Tá, beleza. Aí ele usa o conceito de carteiras não determinísticas, né, e carteiras determinísticas. Ele fala que é o seguinte, as carteiras não determinísticas, elas, assim, as determinísticas, elas são uma forma mais otimizada, né, e assim, as não determinísticas, as carteiras não determinísticas, né, você, assim, vai gerando chaves privadas aleatoriamente, só que tem um problema de se armazenar todas as chaves na carteira, né? Então, por exemplo,
certo? O Bitcoin original, ele era assim, você baixava ele ia gerando esses números aleatórios, essas chaves privadas aleatórias, ia guardando no arquivo. Aí o pessoal, sei lá, formatava o computador, perdia o arquivo, acontecia assim, perdia todos os bitcoins. A ideia das carteiras determinísticas é que elas têm uma seed, uma semente, que é um número, e a partir desse número, fazendo contas nele, vai gerando as chaves privadas, infinitas chaves privadas. Então, você guarda a sua semente num pedaço de papel. Você anota aquelas palavras, você deve falar delas aí, né? Uhum, E aí, você guardando essas palavras, você pode recuperar a carteira toda. uhum. Igual o Narcélio falou, é uma otimização dessas carteiras não determinísticas, né? Aqui nessa aqui, o problema era o seguinte, você tinha que armazenar todas essas chaves na carteira. Então, você tinha que gerenciar isso aí tudo. Você tinha que fazer um backup disso tudo, né? E aí o pessoal criou uma otimização disso, que assim, são as carteiras determinísticas, né? Que elas usam uma seed. E assim, todo mundo que já mexeu, já teve uma carteira, já brincou um pouquinho com criptomoedas, né? Quando você gera uma carteira, a primeira coisa que ela te fala é, ó, essa aqui é a seed, né? É, assim, a sequência mnemônica, né? O código mnemônico dessa sua carteira. Anota essa sequência de palavras, que a partir disso aqui, você consegue recuperar a sua carteira e a sua carteira vai ter todos os seus endereços, né? Aí é o seguinte, esse tipo de carteira que tem essa seed, né? É chamada determinística, ela contém chaves privadas geradas de uma seed comum. É como assim, se você tivesse uma raiz de uma árvore, essa raiz da árvore vai ser a seed, né? A semente, e a partir dessa você consegue gerar, assim, diversas chaves, e cada chave a gente vai falar disso daqui para frente, a partir de cada chave, essa chave consegue gerar, tipo, chaves filhas, essa chaves filha vai gerando mais chaves filhas, e você tem a hierarquia toda ali para frente, né? E igual o Narcélio falou, aqui, nesse tipo de carteira, né, determinística, a seed é suficiente para recuperar todas as chaves privadas, né? Então, por exemplo, você baixou uma carteira, você anotou a seed lá, e você gerou um monte de endereço, um monte de endereço que você está usando, e cada endereço tem sua respectiva chave privada, né? E aí você perdeu essa carteira, mas você anotou aquela seed sua. Se você tem anotado aquela seed, você pode baixar qualquer outra carteira do mesmo protocolo, né? E aí você pode, com essa seed, você recuperar a sua carteira nessa outra carteira, nesse outro software, né? E assim, o backup único da seed é suficiente, que a partir dele você recupera tudo que você tem na carteira ali, né? E também ela é útil para exportação de carteiras, importação de carteira, né? Você pode fazer a migração de forma fácil para outra carteira. Dando sequência aqui, então, eu até salvei a página para a gente ver. A gente tem esse código mnemônico nessas palavras que representa essa seed, né? Eu achei muito interessante quando eu li isso pela primeira vez, como é que essa sequência de palavras, isso aí eles transformam na semente dessa sua carteira, que você pode recuperar tudo. Um negócio muito interessante, né? Deixa eu só deixar na página uma vez aqui. Página 105, vamos ver. Paper Watch, que eu acho que está um pouquinho antes. Acho que tem carteiras aqui. Pronto, aqui. Mnemonic Code Words. Tem um exemplo aqui, ó. Por exemplo, isso aqui é não sei se é uma chave privada, chave pública, mas de qualquer forma, assim, é aquilo que a gente já mexeu quando você você baixa uma carteira, né? Isso aqui é a seed de 12 palavras, né? Que representa a seed da sua carteira, né? Então a gente vai falar como que essa sequência de palavras representa a seed da sua carteira, que a partir disso você pode recuperar tudo. O negócio é genial. Então é o seguinte, esse código mnemônico, né? Ela é uma sequência de palavras que representa, que codifica, né? Um número aleatório. Esse número aleatório é a semente da sua carteira, que é usado como seed, né? Para derivar uma carteira determinística, né? E assim, só essa sequência de palavras é suficiente para recuperar sua carteira inteira, né? E aí, normalmente, a gente trabalha com carteiras de 12 ou 24 palavras, né?
Isso foi definido no BIP 0039. Quem quiser depois dar uma olhada com calma nessa proposta, né, de melhoria. E é o seguinte, resumindo, né? Esses são os passos. Você tem a sequência aleatória de 128 ou 256 bits, né? A carteira, quando você baixa, ela gera isso aí. A carteira cria um checksum, né? Desse número, que é a seed. Ela adiciona o checksum ao fim dessa sequência, né? E é o seguinte, a gente tem um número enorme, então, de ou 128 ou 256 bits, né? Como é que ele vai fazer agora para, a partir desse número, gerar aquelas palavras, né? Que vai ser o que você vai usar para a gente... O humano vai ler aquilo ali, vai anotar 24 palavras que seja, é muito fácil de você guardar isso, né? Ele vai pegar essa sequência de bits, né? Vai dividir essa sequência em seções de 11 bits cada seção, né? E aí, assim, cada seção desses 11 bits, ele vai ser usado para referenciar um dicionário de 2.048 palavras pré-definidas, né? Então, por exemplo, a gente tem... Deixa eu ver se dá para digitar esse negócio aqui. Tá, beleza. Então, por exemplo, deixa eu só aumentar isso aqui. Passar... Tá, beleza, pode ser. Por exemplo, você tem a sequência de 11 bits. Então, por exemplo... Não sei se deu 11 aqui não, mas... 5... Isso, deu 11 aqui. Então, por exemplo, essa sequência aqui de bits pode representar, sei lá, a palavra pizza, né, no dicionário lá que foi definido. Então, assim, esse subgrupo aqui daquela seed lá está referenciando no dicionário que o protocolo definiu, né, a palavra pizza. Então, assim, isso é só um exemplo, né? Você vai, a sua seed pode ser, por exemplo, pizza, table, sky e assim por diante, né? Então, você anota aquilo ali, no final, aí a carteira, quando você vai recuperar aquela carteira sua, entrando essa sequência de palavras, a carteira vai fazer o mapeamento inverso, né? Vai pegar a palavra pizza, vai mapear para essa sequência de 11 bits aqui, e aí, assim, tanto a palavra pizza quanto o resto das palavras, né? Vai ter a seed, com aquela seed, ela consegue recuperar a sua carteira. E aí, tipo assim, o genial é o seguinte, a partir daquela seed, você consegue recuperar todas as chaves privadas da sua carteira, e, por exemplo, você recuperou a chave privada raiz. A partir dessa raiz, a carteira consegue recuperar todas as outras derivadas daquela ali, né? Pode seguir aqui? Pode ir. Aí o livro fala de uma coisa que ele fala de HD Wallet, que na verdade não é de HD ou hard drive que a gente está acostumado, mas assim, são carteiras determinísticas e hierárquicas, né? E a hierarquia é justamente isso que a gente comentou, assim, de uma chave, como ela é determinística, né? Ela é a otimização daquela não determinística, ela consegue gerar chaves filhas, e essas chaves filhas conseguem continuar gerando cada uma daquelas chaves, né? Então não é chaves aleatórias que você tem que fazer o backup de todas, é tipo uma árvore certinha ali. E aí, deixa eu ver, foi proposto nesses 2 bips aí, né? A evolução das carteiras determinísticas, né? Essa hierárquica, né? E assim, chaves podem gerar filhas, né? E tem um conceito assim que ele usa de extended key, assim, que a extended key, seja a extended key privada ou a extended key pública, ela é a chave raiz, né? Que pode gerar todas as chaves filhas, como se fosse a matriarca, assim, né? A raiz da árvore, né? E assim, são criadas de uma seed raiz de 128, ou 256, ou 512 bits, né? E igual a gente já falou, tudo nessa carteira pode ser recriado da seed, né? Representada por esse código mnemônico aí. E o processo de criar está nessa página 109, deixei aqui, vamos ver. Vamos ver. Página 109. Onde está isso? Acho que... não é essa aqui não. Esse aqui é da parte do Spectrum Wallet. Vamos ver. Vou dar uma conferida aqui.
Processo de criar. Acho que, se não me engano, eu deixei para o código da criação. Mas, enfim, vamos dar sequência. Aí, assim, tem a derivação das chaves privadas filhas, né? Assim, esse Private Child Key Derivation é o processo de derivar as chaves filhas das chaves pais, né? E, assim, na verdade, ela usa tanto a chave pai, né? Seja a chave, no caso aqui, a chave privada. Ela usa tanto a seed, né? E essa seed no protocolo é chamado de chain code. E ele usa também um número index lá. E aí, com esses 3 dados aqui, você consegue gerar a próxima chave que vai ser filha dessa aqui, né? E aí, o processo de derivação da chave pública é o mesmo, né? Você pode também derivar as chaves públicas da árvore. Eu só coloquei 2 seções do livro, resumindo elas aqui, né? E assim, que aplicação que a gente tem desse processo de derivação, né? Por exemplo, você pode instalar uma Extended Public Key, né? Só lembrando, a Extended Public Key, ela é a primeira chave, né? Como se fosse a chave raiz, assim. Você pode instalar uma dessa em um servidor web, né? Que ele serve para uma aplicação de e-commerce, né? E aí, como é que a gente usa isso? Você usa a derivação de chaves públicas, esse processo de gerar, né? Chave que gera chave filha, que gera chave filha, né? Para gerar endereços bitcoins a cada nova transação, né? Por exemplo, você tem um site lá que ele assim, é um site de e-commerce e para cada carrinho lá, para cada compra, ele gera uma chave para aquela compra, né? E assim, o servidor ele não vai ter que você não vai precisar adicionar, guardar todas essas chaves lá no servidor. Você pode simplesmente guardar a seed sua, né? É isso. A chave pública não precisa ficar no servidor vulnerável, só a chave raiz das chaves públicas. Uhum. O próprio servidor gera as chaves públicas sempre que for preciso, para gerar os endereços de recebimento. O pessoal vai pagando, e aí você tem sua chave pública bem guardada em outro lugar. Uhum. Outro uso interessante também, o legal disso aí é que ele é bem versátil. Né? Outro uso, você poderia, por exemplo, ter sua chave raiz privada e gerar uma chave privada derivada dela e passar para os filhos, por exemplo. Né? Passa uma para um filho, passa para o outro, para o outro. E aí você pode verificar os gastos, enfim, confiscar o dinheiro dele se quiser, ou então pode ser o diretor de uma empresa, o dono de uma empresa que passa para o diretor financeiro e fica verificando o que ele está fazendo, essa ideia de hierarquia. Né? Uhum. Então, outro. uma coisa bem mais versátil do que era antigamente, que era só número aleatório. Uhum. Aí ele dá um conceito assim de esse BIP 0038, né? Que é uma forma de você adicionar segurança a essas chaves privadas. Né? A gente tem um problema que, assim, chaves privadas devem permanecer seguras, né? E essa proposta aqui 0038, ela propõe um padrão comum, né? Para você encriptar as chaves privadas como uma senha, né? Ou seja, resumidamente, é um protocolozinho ali para todo mundo, de forma comum, né? Para todas as implementações implementarem assim, a segurança de uma senha das chaves. Criptografar a chave. Você gerou a chave privada lá no BitAddress? Vai lá. Uhum. Aí eu até deixei aqui para a gente, por exemplo, você vai no BitAddress e, deixa eu ver, página 118, só que eu acho que está meio zoado aqui, essas páginas que eu coloquei. Quer ver? Você não está com o BitAddress aberto, não? Eu só quero achar a página que ele fala para testar aqui. Quer ver? Vamos ver. Tem uma página que ele fala para você testar. Que ele dá peraí, vamos ver. Acho que está nessa parte de Advanced, né? Vamos ver. Deixa eu ver. Eu acho que deve estar aqui. Está na parte das carteiras de papel? Eu acho que tá, só tem que achar essa página aqui. Paper Wallet 105. 105?
Tem um lugar aqui que ele fala para a gente testar. É em cima, você passou, não? Me ajuda a achar isso aí. Eu não sei o que você quer. An example of encrypted paper wallet. Tá. Test. É isso aí que quer? É isso aqui, só que eu não lembro de onde que eu peguei o. Tem uma tabelinha aqui que ele fala para testar. Eu só perdi essa tabela aqui onde está. Será que é essa aqui? Vamos ver. Vamos copiar essa. Acho que é esse aqui. Vamos lá. Vamos lá, aumentar isso aqui, o bit address, né? A gente vai em wallet details, entra a private key, e aí a gente tem que selecionar que é BIP, encriptado no padrão BIP38, né? E aí ele fala, ó, entra com a passphrase, né? A senha. E aí vamos ver. Teste vai. Olha lá. Parece que é isso aqui. Vamos ver se. Exatamente, olha lá. Aí a gente consegue o endereço, né? Que é 1420, começa com 1424, C2 e tal. Tá aqui, ó. É uma forma de você encriptar a sua carteira e botar uma senha nela, né? Então, assim, quando vocês forem gerar um endereço nesse site aqui, coloca uma senha, né? E aí. Isso aí é para fazer paper wallet, né? Coisa que eu pessoalmente não recomendo. E Hum, o interessante dessa cifra aí, dessa encriptação de chave privada, é que ela é bem forte. Outro dia me procuraram que esqueceram a senha da Paper Wallet, perguntaram, tem jeito de quebrar? Eu fui ver, o negócio é pesado, né? Não é fácil. Uma senha aí de 4 caracteres já leva um tempo razoável. aham. Uma senha de uns 10, 20 é impraticável quebrar. É, colocar É os caracteres. Pois é. É uma forma a mais de proteger, né? E aí que interessante que ele até mostra aqui, ó, aquele formato que a gente comentou, né? A chave privada no formato WIF, né? para importar na carteira. Esse WIF é para Wallet Imported Format, né? Para importar nas carteiras aí, que eu acho que é o jeito padrão de se importar. Ah, sim. E aqui na forma comprimida, né? Uma outra forma de representar também. E, assim, mas isso aqui tudo são formas diferentes de representar o mesmo endereço, né? A mesma chave privada, né? Que é isso aqui que a gente. O interessante é a chave pública comprimida aí mostrando que só tem um ponto aí, ó. Esse aqui? Para baixo é a public key, 130 caracteres. Não, calma só. Aí em cima, a parte de cima da tela. Ah, aqui, né? Isso aí, ó. Só tem a parte de cima tem um X e o Y, a parte de baixo só tem um X. Ah, sim. É verdade. É, mais umas coisas que a gente comentou hoje. Vamos ver se tem mais coisa aqui. A chave pública, eu acho que a gente falou da outra vez, a chave pública ela é usada para gastar a transação, você tem que colocar ela na transação. Então é melhor você ter uma chave pública só com o X para economizar na taxa da transação. Aham. Você já corta metade ali do armazenamento, né? Aí ele comenta também desse pay to script hash, eu acho que você sabe um pouquinho disso aqui mais que eu. Nesse padrão. Esse script aí é o smart contract do Bitcoin. A gente viu aí a transação mais simples, que você só envia Bitcoins uma chave pública, digamos assim, né? Você tem a chave pública, você manda para aquela chave pública ou para aquele endereço. Mas você pode colocar critérios a mais para gastos desses bitcoins e criando smart contracts, esses scripts. Aí o endereço vai ser um hash do script, não um hash da chave pública. Ah, sim. Se definindo outros requisitos, né? Isso, por exemplo, transações multi-assinadas, né, endereços multi-assinados, você pode fazer transações com delay, enfim, o Bitcoin é um dinheiro programável, você faz programas mais complexos para gastar esses Bitcoins. E aí você Uhum. tem que usar esse tipo de endereço, que não começa com 1, começa com 3 e... começa com 3 hoje em dia. Uhum. E o endereço normal ele começa com 1, né? Isso. Esse tipo aí de que paga para a chave pública, do hash da chave pública. Uhum. E aí que é a última seção
desse capítulo, ele mostra as chaves, as paper wallets, né? Que, assim, são chaves privadas imprimidas no papel. Um exemplo é esse site BitAddress, que a gente gerou uma chave ali, né? Você gerar, você vem, por exemplo, em single wallet, a gente mexeu o mouse aqui no início, né? Gerou esse endereço aqui, né? E também te dá a chave privada. E você pode também colocar... quer ver? Vamos tentar gerar um novo aqui. Quando você clica Generate New aqui, ele só vai gerando, deixa eu ver. Ele vai gerando novos aqui. Ele Mas aproveitou sua entropia inicial, né? ele aproveitou a entropia lá de movimentar o mouse aqui. Mas, por exemplo, se a gente for no site de novo, deixa eu ver aqui. Ele... Só fazer um negócio de novo aqui. Eu queria aquela parte de selecionar para colocar uma senha, só para mostrar aqui. Tá. Gerou a carteira, vamos ver. Aqui, ó. Clicando em Paper Wallet. Você pode selecionar quantos endereços você quiser. Ele aproveitou a entropia, se você quiser gerar 300 aqui, você coloca. Gerar um só. Você pode colocar aqui, ó, encriptar no padrão BIP38. Você coloca e coloca uma senha. Senha muito forte. E aí você coloca gerar, na verdade coloquei 3 aqui, né? E você pode imprimir aquela carteira, vou colocar aqui um só. Gerar uma nova. Você coloca uma senha forte aqui, na verdade, né? E essa aqui é a sua carteira, você pode imprimir, manda na impressora. Aí ele fala o seguinte, para você ter certeza que essa carteira, esses dados nunca passaram pela internet, você pode salvar essa página aqui de forma offline, acessar no computador novo que nunca teve conectado com a internet, ligar ele na impressora pelo cabo mesmo, né? Assim, para garantir que aquele dado ele nunca trafegou pela internet, né? Da forma mais segura. E, por exemplo, como é que ele vai gerar isso aqui offline, né? O pessoal pode perguntar se tem que estar conectado com a internet. Essa página HTML aqui, ó, ela mesma, ela tem o código. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. Você clica com o botão direito na página, ó, View Page Source, vê o código da página, né? E nessa página mesmo, olha o tamanho desse arquivo. Isso aqui tudo é o código para você gerar o código desse site de gerar essas chaves privadas, né? Então aqui, ó, o tamanho desse programa, o negócio é enorme aqui. Então, assim, essa página aqui, só dando uma explicada, ela tem código HTML, mas também tem código JavaScript, né? Então, assim, esse site aqui, ele foi escrito em JavaScript, né? E dentro do JavaScript aqui, ele gera essas carteiras nossas para essas paper wallets, né? Então, o código está todo aqui. Quem quiser dar uma olhada nesse código aí, só estudar ele aí. Mas é uma coisa interessante de se ver. Vamos ver o que mais aqui. Então, assim, as paper wallets, elas são assim, um armazenamento offline, né? Chamado também de cold storage. Ela pode ser gerada offline, igual a gente acabou de comentar aqui. Assim, tem uma certa segurança a ataques, né? Você pode gerar ela offline, você pode... Assim, essa carteira de papel você gerou de forma segura, você imprimiu, isso não está na internet, né? Se vai ser uma forma física, você pode, sei lá, dependendo do que você quiser fazer, colocar... dividir uma quantia de bitcoins para várias carteiras diferentes, guardar elas em um cofre ou do jeito que você quiser, de forma segura, né? Que você... Aqui deu 2 exemplos de sites, né? Tanto esse bitaddress.org e o livro também fala desse bitcoinpaperwallet.com. E assim, a desvantagem é alguém ter acesso àquela paper wallet, né? Você pode se deixar, por exemplo, na mesa da sala da sua casa, alguém achar, isso, é só com uma outra carteira de aplicativo escanear aquilo ali, aquela chave privada, você tem acesso aos fundos daquela paper wallet, né? Igual a gente falou, o BIP 038 propõe essa encriptação um padrão único, né? E ele comenta assim, uma outra desvantagem é assim, quando você gastar os fundos de uma paper wallet, você tem que sacar tudo ali de uma vez, você não consegue sacar de forma parcelada, né?
Não sei se já conseguiram botar. Isso aí, teve uma coisa no passado, eu lembro que um cara colocou tipo um Bitcoin numa Paper Wallet, aí depois ele tentou sacar 10 centavos, digamos. A Uhum. gente viu lá nos episódios passados que quando você tira um montante de um depósito, né, você não tira de um endereço, você sempre tira de um depósito. Se você saca uma parte de um depósito, o que você não sacou vira taxa para os mineradores. Então, ou seja, ele tirou 10 centavos, 90 centavos de Bitcoin foi para os mineradores, ele perdeu dinheiro. Então, Uhum. além disso, assim, eu não recomendo Paperwatch, primeiro porque primeiro você tem que confiar nesse BitHeader, você tem que confiar que esse código gigante que você mostrou aí não tem nenhum backdoor, você tem que confiar que ninguém invadiu o site e colocou algum backdoor, você tem que confiar no seu roteador que não foi invadido e não colocou nada lá, Aham. você não prestou atenção no cadeado, ou se o cadeado está fechado, você tem que acreditar também que não tem um certificado falso, você vai ter que confiar também que não tem um trojan no computador que você está rodando isso, você vai ter que confiar que a impressora não está armazenando a chave privada, e você vai ter que guardar com segurança a Paper Wallet ou cifrada, você não pode esquecer a senha, como várias pessoas esquecem, Uhum. por puro descuido, você vai escrever lá, senha muito forte, esquece da letra E, você não percebe na hora. Aham. Aí, 2 anos depois, você vai tentar, ué, não é? Como assim? Eu tenho certeza que a senha é essa. E depois, quando você vai gastar, você vai ter que digitar essa senha numa carteira online, numa carteira que vai estar ligada na internet, no computador e tal, e aí você vai ter todos esses problemas de novo. Então, Uhum. eu acho muito trabalho, principalmente para uma pessoa leiga. Agora, quem está assistindo aqui talvez seja uma pessoa mais técnica, e tranquilo, se ela conseguir contornar isso tudo, é uma maneira bem Uhum. segura de guardar os bitcoins. Outra alternativa, né? É. Não, beleza. E aí, com essa última sessão, a gente conclui, então, esse capítulo. A gente já acabou de fazer 4 capítulos, né? Então, o próximo a gente vai analisar esse das transações, né? Analisar com mais calma aí e vamos tocando. A gente vai. Esse ano a gente acaba aí esse livro. Você quer adicionar mais alguma coisa? Eu acho que não. Esse capítulo usou os comandos da Lib Bitcoin, o BX. BX é um programa bem interessante que faz todas essas contas que a gente fez aí, codificação, decodificação, hash dos endereços, faz tudo na linha de comando. Então, para desenvolvedor, eu recomendo. Aham. Não, beleza. A gente continua então. Deixa eu ver. Acho que em fevereiro a gente faz o quinto capítulo e a gente vai no finalzinho, a gente vai ter todos os 10 estudados aí. Beleza. Beleza? Então, boa noite aí, Narcélio. Até mais. Falou, Daniel. Boa noite, até mais. Falou.